Estou lendo um estudo acerca de números, o capítulo é o 7 em diante. 7 do versículo 12 a 83. Do versículo 12 ao versículo 83 há um registro em linguagem semelhante das ofertas idênticas dos 12 líderes, fazendo desse o capítulo mais longo da Bíblia, depois do Salmo 119. O registro talvez nos pareça repetitivo demais, mas o propósito pode ter sido mostrar que cada tribo tinha direito ao igual para vir ao altar e que o homem pode até ter uma atitude apressada e descuidada em relação às ofertas e presentes, mas Deus não pode ter essa atitude. Não a tem e nunca a terá. Os líderes são os mesmos do capítulo 1, mas a ordem é a do capítulo 2. As ofertas idênticas consistiam em, primeiro, um prato de prata, Êxodos 25, 29. Segundo, uma bacia de prata para as aspersões, Êxodos 27, 3. Cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal, Levítico 2, 4. E terceiro, uma vasilha de ouro cheia de incenso. Essa era uma vasilha pequena e côncava, colher. 4. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano como holocausto. 5. Um bode como oferta pelo pecado, Levíticos 4, 23. 6. 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão, Levíticos 3, 1, 6. Versículo 16, é a primeira ocasião de muitas em que um bode é apresentado como oferta pelo pecado. Levítico 16, 5, no deserto era mais fácil encontrar um bode, mas talvez a escolha desse animal fosse apropriada de certa forma por representar a transgressão, a obstinação e a rebeldia. O bode mais selvagem e bravio do que outro animal qualquer do rebanho parecia pertencer ao deserto e ao espírito do mal. Versículo 17. Sacrifícios de comunhão ou de paz. M. Publi pensa que esses sacrifícios eram bastante numerosos, visto que príncipes e sacerdotes e algumas outras pessoas faziam deles uma festa diante do Senhor e celebravam com grande alegria e júbilo. Daniel 12:7, acerca de Deuel, alegria e júbilo, confira Daniel 12, o comentário de 2:14, os versículos 84 e 88, contém um resumo das ofertas. 2. A voz que falava a Moisés, 7:89. Moisés tinha autoridade para entrar no lugar santíssimo, comentário de 3:1 ao 4. Não nos é dito o que Moisés disse. Não nos é dito o que Moisés disse, mas ficamos sabendo o que ele ouvia. Confira Apocalipse, capítulo 1, versículo 12 e Apocalipse 6, 6. Terceiro, as lâmpadas, 8, do 1 ao 4. Acerca do candelabro, Êxodos 25, 31 ao 40. É o único item dos utensílios do tabernáculo mencionado aqui. Embora somente Arão seja mencionado, ele era auxiliado pelos seus filhos no cuidado com as lâmpadas. Versículo 2. A área da frente do candelabro, as lâmpadas no candelabro que lançassem a luz para a frente.
na BJ, parte dianteira do candelabro. Versículo 4, feito de ouro batido. 4. A consagração dos levitas. Moisés conduz a cerimônia da purificação, que é o capítulo 8 do 5 em diante, do versículo 5 em diante. Moisés conduz a cerimônia da purificação dos levitas, assim como havia conduzido a cerimônia da consagração dos sacerdotes. Êxodo 29 e Levítico 8. A cerimônia é muito mais simples do que a realizada para os sacerdotes. Deles não se diz que deveriam ser consagrados, mas purificados e separados. Não há unção nem investidura, enquanto os sacerdotes eram lavados, o que também era feito com os leprosos. Os levitas eram aspergidos com água, embora aqui a diferença seja por causa do número de pessoas envolvidas. As suas roupas eram lavadas, o que era uma exigência geral aos adoradores. Versículo 7. A água da purificação, a água do pecado, a água para purificar do pecado. Uma expressão semelhante é usada em 19:9 para descrever a água da purificação. Provavelmente era tomada da bacia de bronze que os sacerdotes usavam para se lavar. Êxodo 5:17. Mas visto que não podemos ter certeza da ordem cronológica, a identificação rabínica com a água da purificação do capítulo 19 talvez esteja correta. Rapar todo o corpo é o segundo estágio da purificação, mas esse raspar não é tão completo quanto o dos leprosos em Levítico 14, 8, 9. Parte da purificação, outros fazem por eles e parte é feita por eles mesmos. Toma-se um novilho para o holocausto e outro para a oferta pelo pecado. O povo de Israel coloca as mãos sobre os levitas como símbolo de identificação e transferência, para que por intermédio desse ato simbólico transfiram aos levitas a obrigação que pesava sobre toda a nação de servir ao Senhor na pessoa dos seus filhos primogênitos, e assim os apresentam ao Senhor como representantes dos primogênitos de Israel, para servir como sacrifício vivo. Queiu. Assim como os israelitas impuseram as mãos sobre eles, os levitas deveriam impor suas mãos sobre a cabeça dos novilhos. Então, identificando-se com os animais aos quais os seus pecados eram transferidos para fazer propriação para si mesmos. Assim como o povo de Israel é separado das outras nações, os levitas são separados de Israel, confira Isaías 66, 21. Eles entrarão na tenda do encontro, versículo 15, o que significa o pátio externo do tabernáculo, pois não tinham permissão para ver as coisas sagradas. Os levitas tomarão o lugar dos primogênitos. Versículo 19, como dádivas Arão. Farão propiciação por eles, para que nenhuma praga atinja. Os levitas auxiliavam os sacerdotes no seu trabalho de propiciação, mas parece que aqui a ideia predominante é que, ao acampar ao redor do tabernáculo, eles impediam que a ira de Deus caísse sobre pessoas não autorizadas que quisessem se aproximar. A raiz KPR é usada aqui no seu sentido original não religioso, cobrir. Os levitas agem como um escudo entre o lugar santo e o povo comum. NH Knight, NCentB. Confira NTLH para protegerem os israelitas.
versículo 20 ao 22. Esses versículos registram o cumprimento das ordens anteriores, especialmente as dos versículos 7 em diante, 7, 10, 12 e 13. Versículo 21. Os levitas se purificaram, literalmente eles se despecalizaram. 23 ao 26. Os levitas deveriam servir na tenda do encontro a partir de 25 anos de idade até os 50, quando se aposentavam do serviço ativo. No versículo 24 está dito literalmente travar a batalha do serviço. No versículo 25, o altar da batalha. Depois disso, eles ainda podem auxiliar nos trabalhos em geral, mas não seriam mais responsáveis por nenhum serviço. NTLH. Deveriam estar disponíveis sempre que houvesse necessidade especial da ajuda deles. 5. A Páscoa, 9, do 1 ao 14. A primeira parte desse capítulo antecede o recenseamento do capítulo 1. Confira 1:1. Mas é registrado aqui porque uma Páscoa suplementar foi celebrada depois do recenseamento. Versículo 11. No primeiro mês, Abib, no exílio, e depois dele, Nissan, segundo o nome babilônico, o mês da primavera. Com base em Êxodos 12, 25, pode-se ter deduzido que eles deveriam adiar a Páscoa até encontrar na terra, mas o povo recebe a informação de que deve celebrá-la no Sinai. Eles não deixaram o Sinai antes do 20º dia. Deveriam celebrá-la de acordo com todas as suas leis e ordenanças. Versículo 3, confira Êxodos 12. Descobriu-se, porém, que algumas pessoas tinham se tornado impuras por terem tocado num cadáver. Confira o comentário 5.2. Provavelmente eram Misael e Elzafã quem intentaram os seus primos Nadab e Abiú logo depois da construção do tabernáculo. Levíticos 10, 4, 5. Era natural que viessem falar com Moisés, visto que por meio da ordem dele tinham se tornado impuros. Não havia ordem específica proibindo que os impuros comessem a Páscoa, mas parece que regulamentações como Levíticos 7:20 e 22:3 eram aplicadas de forma generalizada. A situação parecia especialmente difícil. Se eles não celebrassem a Páscoa, seriam eliminados do meio do seu povo. Se a celebrassem em condição de impureza, receberiam o mesmo castigo. Assim foram falar com Moisés, que por sua vez consultou o Senhor. Versículo 9 e 14. A resposta foi que pessoas impuras naquela ocasião teriam permissão para comer a Páscoa no segundo mês. Essa celebração foi chamada pelos judeus de Pequena Páscoa e parece ter durado somente um dia. A Páscoa de Ezequias foi no segundo mês, 2 Crônicas 30.2. Mas a de Josias não, 2 Crônicas 35.1. Tem-se observado que o versículo 10 sugere que ninguém deveria viver fora do país de forma permanente. Essas pessoas não puderam celebrar a Páscoa enquanto o templo esteve de pé depois do ano 70 depois de Cristo. Não houve mais o Cordeiro Pascal. Versículo 13. Eliminado do meio do seu povo. Gênesis 17:14, Êxodos 12:15, Levíticos 20.3. A tradição judaica entende, e provavelmente está correta, que isso se refere à morte imposta por Deus e não por um tribunal humano. O estrangeiro residente é o prosélito de Êxodos 12, 48 e 49. 6. A nuvem. Esses versículos são uma expansão de Êxodos 40, do 34 ao 38. A coluna parece ter sido fogo envolto em uma nuvem. Deus fazia que a nuvem fosse proeminente de dia
e o fogo à noite, em Êxodo 16:10. Se diz que a glória do Senhor aparecia na nuvem, e em 40.34 a nuvem cobria a tenda do encontro e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando caminhavam, a nuvem ia diante deles. Êxodo 13, 21 e 22. Mas em 14:19 ficou atrás deles para protegê-los. Quando acampavam, a nuvem ficava acima do tabernáculo. Êxodo 40.38, Números 9.15 e 14.14. Ela não foi tirada durante a peregrinação do deserto. Êxodo 13.22, Neemias 9.19. Mas parece ter desaparecido depois da conquista da Transjordânia. Apareceu temporariamente na consagração do templo, 1 Reis 10. A sua partida, Ezequiel 9:11. Foi espiritual, visível somente aos profetas. A glória de Deus que havia no meio do seu povo era chamada pelos judeus de Shekinah. O artigo de R. A Stewart Shekinah no NBD. 15. A tenda que guarda as tábuas da aliança. Confira 17:7 e 18:2. A tenda é assim chamada porque as tábuas que estavam escritos os 10 mandamentos eram colocadas na arca do lugar santíssimo. Êxodo 25:16. A nuvem cobria todo o tabernáculo e Moisés não pôde entrar porque a nuvem estava sobre o tabernáculo. Êxodo 40.34. Assim, a tenda aqui parece referir-se a todo o tabernáculo, mas a presença do Senhor na nuvem aparecia de forma especial sobre a tampa da arca. Versículo 16. A nuvem cobria. A maioria das versões antigas acrescenta de dia e a NVI segue essa tradição aqui. A ordem não era a palavra falada ou escrita, mas a vontade de Deus revelada na nuvem. Versículo 19. Os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor. Parece melhor do que simplesmente obedeciam à ordem do Senhor. Confira 1:53. Versículo 22. Mais tempo. Algumas versões traduzem um ano, literalmente dias, usado para denotar um período indefinido. Gênesis 4:3, que às vezes equivale a um ano. Os detalhes do relato, que está repleto de repetições, têm a intenção de destacar a importância do fato e despertar a consciência não somente para a verdade de Israel, a verdade que Israel dependia totalmente da conjunção de Javé, mas também que dependia da graça de seu Deus, que foi assim colocada à disposição dos israelitas durante toda a sua peregrinação. Sétimo, as cornetas de prata, 10 do 1 ao 10. A corneta de prata é retratada no arco de Tito em Roma e as moedas judaicas. É descrita por Joséfo como um pouco menor do que um côvado no comprimento, o tubo é estreito, um pouco mais grosso do que o de uma flauta e largo o suficiente para permitir que o corneteiro a toque, e terminava como outras cornetas em forma de sino. A palavra hebraica razozerá é usada aqui pela primeira vez e deve ser diferenciada de shofar, um chifre de carneiro usado na entrega da lei no arco do jubileu como som de advertência. Observou que as cornetas de prata têm peso especial na argumentação a favor da antiguidade das fontes de números. Essas cornetas eram comumente usadas no Egito durante o período de Amarna, e alguns exemplares essencialmente sofisticados que foram enterrados com o faraó Tutankhamon 1350 a.C.
foram descobertos por Howard Carter do século XX. Deveria haver 2 dessas correntes. Versículo 10. Mais tarde, contudo, esse número pode ter sido aumentado. Deveriam ser de prata batida. Deveriam ser usadas para reunir a comunidade e para dar aos acampamentos o sinal para partirem. As 2 deveriam ser tocadas para reunir a comunidade inteira e uma para reunir os líderes. Os lados leste e sul são mencionados. A Septuaginta acrescenta norte e oeste. Quando a assembleia fosse chamada e se reunir, um toque diferente deveria ser dado. Os sacerdotes deveriam tocar as cornetas. Versículo 8, confira 31:6. Visto que a palavra não precisa ser limitada às 2 cornetas sacerdotais. 2 Reis 11:14, 1 Crônicas 16:42, não se referem necessariamente a elas. Esse toque das cornetas deveria ser da NEB, deveria ser um decreto perpétuo, uma lei obedecida para sempre, NTLH. As cornetas deveriam ser usadas quando o povo ia à guerra. Versículo 9, confira 31:6. No entanto, em Jericó, o shofar foi usado. Josué 6:4. As cornetas de prata foram usadas nas festas e no início de cada mês, somente por ocasião dos seus holocaustos e das suas ofertas de comunhão. Por isso elas não são mencionadas em Levíticos 23:24. Essa era a única lua nova, que era também um dia de festa. Confira 28:11 e Salmos 81:3. Elas serão um memorial em favor de vocês perante o seu Deus. O seu propósito será que Deus lembre de vocês e os abençoe. 4 do Sinai até Cades Barneia. O povo parte a partir desse ponto até 14:45. Temos uma nova seção no livro. A nuvem tinha ficado sobre o tabernáculo durante 50 dias. Eles tinham ficado no Sinai durante 11 meses e 20 dias. Versículo 12, deserto de Parã. Situado na região centro-ocidental da península do Sinai, a nordeste do local tradicionalmente considerado como Sinai e a sudoeste de Cádiz, com a Arabá e o Golfo de Acaba como suas fronteiras orientais. Gênesis 21:21, 1 Reis 11:18. Essa não foi a parada seguinte, mas a terceira. O versículo nos dá um resumo da sua jornada até esse ponto acerca do tempo gasto. Vê o final do comentário de 13:20. Versículo 17 fornece um acréscimo às instruções do capítulo 2. Ali, o acampamento dos levitas parte após o acampamento de Ruben, mas aqui os gersonitas e os meraritas que carregavam o tabernáculo partiram depois de Judá. Eles foram adiante para que assim o tabernáculo pudesse ser montado antes da chegada dos coatitas. Versículo 21. No 21, coisas sagradas é a expressão comumente usada para se referir ao santuário. Mas como o tabernáculo depois de desmontado era carregado pelos gersonitas e meraritas, deve referir-se aqui aos utensílios sagrados de que eram carregados pelos coatistas. E comentário de 4:4. Versículo 29. Alguns consideram o sogro uma referência
a Reuel e não a Hobabe, seu filho, mas em Juízes 4:11 a palavra se refere a Hobabe e é assim entendida aqui pela maioria dos estudiosos. No entanto, a palavra hebraica otem pode expressar simplesmente um relacionamento por meio de casamento e a NTLH traz cunhado nas duas ocorrências. Hobabe ainda não foi mencionado anteriormente. O nome Reuel é usado em Êxodo 2:18 com referência ao sacerdote de Midian, que se tornou sogro de Moisés, mas Jetro é o nome mais usado em Êxodo. Reuel, no entanto, pode ter sido o pai de Jetro, que também pode ter sido chamado Hobabe. De acordo com Êxodo 18:27, ele havia retornado para casa. Assim se diz que Hobabe era midianita. Em Juízes 4:11, os seus descendentes são queneus, que eram uma tribo mediana, e o trataremos bem. Lhe daria uma parte das bênçãos que Javé lhes daria. Hobabe Hobabe recusou, mas visto que mais tarde os seus descendentes são mencionados como habitantes da terra, Juízes 1:16, etc., é possível que depois concordou. Versículo 31 pode ser o nosso guia, no hebraico, os nossos olhos. Alguns eruditos pensam que Moisés errou nesse ponto, visto que a nuvem deveria guiá-los. Com Keil ressalta que as nascentes de água, os oásis e locais de pasto para os animais muitas vezes estavam bem escondidos da visão, mas montanhas e por isso a nuvem não tornava desnecessária a ajuda e um guia humano. 33, versículo 33. O Sinai é chamado o Monte do Senhor somente aqui. Em outras passagens é chamado Monte de Deus. Em Êxodo 3:1, a Arca da Aliança do Senhor foi à frente deles. Confira Josué 3:11, para encontrar um lugar para descansarem. A Nebe, seguindo a versão siríaca, diz que a arca se mantinha um dia de caminhada à frente deles. Os dias de caminhada na primeira parte do versículo 33 seriam a primeira etapa, até que brote Atava. Ibn Ezra sugeriu que somente nessa primeira etapa, a arca foi adiante, e isso é compatível com a sintaxe hebraica do versículo 36 e 35. As margens dos israelitas começavam e terminavam com oração. O Senhor é visto como um guerreiro, Êxodo 15:3, etc. A oração do versículo 35, que ecoa em Salmo 68:1, era especialmente apropriada quando a arca ia adiante dos exércitos de Israel numa guerra santa. E a oração do versículo 36, no seu retorno vitorioso: Levanta-te, volta. Imagina-se Javé sentado e invisivelmente entronizado sobre a arca. 2 Taberá 11, do 1 ao 3. O povo se queixou das dificuldades, provavelmente em virtude
dos problemas e privações da caminhada. O texto não nos informa a origem do fogo. A linguagem é menos definida do que em Levíticos 10.2, mas independentemente de onde veio, o fogo era do Senhor. Consumiu algumas extremidades do acampamento, mas não há menção em que alguém tenha sido morto, né? Era um sinal de ira santa de Deus e diminuiu e se apagou como resultado da intenção de Moisés. O lugar ficou conhecido como Taberá ou queimada, Deuteronômio 9:22. Taberá não foi incluída entre as etapas do capítulo 33. Mas não há sugestão de mudança de Taberá para que brote Atavá entre os versículos 3 e 4. Alguns estudiosos têm observado que as sentenças e punições de Deus após a entrega da lei são mais severas do que antes. Acerca de um registro dos juízes de Deus, Salmo 106. Terceiro, a reclamação por carne, 11 do 4 ao 6. O bando ou multidão mista, Êxodo 12:38, encheu-se de gula, Salmo 78:29, 106:14. Os israelitas tornaram a queixar-se, Êxodo 16:2-3, em que, no entanto, o lamento não é citado. Carne pode incluir peixe. Egípcios pobres e outros escravos estrangeiros associavam-se aos israelitas a afirmarem ter comido peixes de graça no Egito. A quantidade de peixes no Egito era um grande benefício para a classe pobre. Os canais, charcos e tanques nas ilhas baixas continuavam fartos em peixes mesmo depois de cessarem as inundações. Wilkinson, citado no ICC, página 103, as melancias têm sido cultivadas no Egito desde os tempos mais primitivos. Heródoto menciona cebolas e alhos porós como comida comum. Comida comum dos trabalhadores das pirâmides. Ele também menciona o alho. Fica claro, portanto, que aqui tem um retrato muito vívido e verdadeiro da vida egípcia e, em particular, da vida a classe mais pobre, página 104, ICC. Mas eles se queixam que agora perderam o apetite. As nossas gargantas estão ressecadas e para todo lado que olham só vem este maná. 21.5 e Salmos 22:18. Não, é 22:15. Alguns eruditos têm argumentado que o povo tinha gado em grande quantidade. Confira Êxodos 12:38. Mas eram necessários muitos animais para os sacrifícios e não teriam durado muito tempo se tivessem sido abatidos indiscriminadamente. Naquele contexto de deserto, certamente o número de animais já havia diminuído muito.
Então aqui eu paro bem aqui, o próximo é no número 4, página 319, não, é 315, certo? E aí vai, no 4 é o Maná, capítulo 11, do 7 ao 9. No outro vídeo eu vou falar sobre isso.